Olá pessoal, voltamos para mais uma edição do nosso podcast Visão Hospitalar. Hoje recebo o Dr. Fernando Honorato, médico, ginecologista, obstetra, atual vice-presidente da Federação Brasileira de Hospitais. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando. Queria começar conversando com o senhor sobre a 15ª Convenção Brasileira de Hospitais. O que o senhor está achando do evento? O senhor foi um dos anfitriões lá da convenção em Goiânia, de lá para cá passou por Salvador, passou pelo Rio de Janeiro, o senhor teve a oportunidade de acompanhar todos esses eventos. O que o senhor está achando da evolução, da importância do evento? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Eu acho que isso que você falou, nós estamos numa evolução. As convenções estão se tornando cada vez melhores e mais práticas. A gente pode levar para nossas casas as experiências dos nossos companheiros de luta e isso valoriza e fortalece muito a federação. Qual a sua avaliação da curadoria científica, dos temas que estão sendo discutidos, dos palestrantes? Você teve a oportunidade de acompanhar alguma palestra? Acho que os temas estão excelentes, mas muito longe da realidade do pequeno e do médio hospital brasileiro, que é a grande maioria dos nossos hospitais no país inteiro. Nós precisamos ter algumas palestras voltadas mais para o pequeno e médio hospital. Eu acho que isso fortaleceria muito mais o setor e levaria algumas ideias e algumas soluções que às vezes estão bem próximos da gente, que a gente não consegue enxergar, porque nós estamos vivendo uma realidade muito acima das nossas capacidades. Vou te dar um exemplo. A inteligência artificial, ela veio para ficar, uma evolução enorme, mas um hospital pequeno dificilmente vai conseguir chegar nesse patamar de ter a inteligência artificial dentro dele na prática diária. Isso é muito bom para a gente saber que existe, que nós temos que chegar lá, mas precisávamos ter o caminho para nós chegarmos lá com mais clareza, com mais simplicidade, para que o hospital pequeno pudesse absorver isso com mais facilidade. O Brasil é praticamente um continente, né? Tem vários Brasis aqui dentro do Brasil, né? E cada lugar parece que tem uma particularidade da realidade da rede hospitalar. Qual o principal desafio hoje dos pequenos hospitais no Brasil, doutor Fernando? Eu acho que o maior desafio do hospital pequeno é a sobrevivência. Porque todas as vezes que a gente... Financeira, logística, na prática mesmo, o hospital pequeno está sempre isolado. E ele presta um serviço para a comunidade na qual ele está inserido de uma relevância muito grande. Por exemplo, a gente sabe, na prática, que a grande demanda dos hospitais são demandas de simples, média complexidade, certo? E a grande complexidade, essa sim tem que ir para um hospital terciário, um hospital que realmente dá suporte. E ele só vai chegar a ter o paciente lá no hospital de alta complexidade se o hospital de pequena e média complexidade encaminhar para lá. Então, essa rede ela tem que funcionar com mais harmonia. Não é eu tento acabar com o hospital pequeno porque eu supro a necessidade dele. Não é verdade. Nós temos, por exemplo, que eu sou de Goiás, um estado pobre, e as distâncias são longe. Como é que eu vou dar sustentabilidade para um hospital que está a 400, 500 quilômetros da capital goiana? Isso tem que ser visto com melhores olhos, com mais carinho por nós, os gestores hospitalares, e também pelo patrimônio público, pelo governante. Ele tem que enxergar isso com mais clareza e menos preconceito em relação ao hospital pequeno. E a gente tem visto aqui no Brasil um processo bem acelerado de incorporação de grandes complexos, pegando hospitais pequenos. Isso tem algum impacto significativo na assistência? Como é que o senhor analisa esse cenário de aquisições que tem tomado vários estados pelo Brasil? Se você for observar, essas grandes aquisições estão nos grandes ou médios centros
na qual as grandes incorporadoras vão ter lucro. Nas cidades pequenas, nas cidades do interior do Brasil, eles não têm interesse e ficam com esse discurso que precisa acabar. Não tem como isso. Nós somos um continente, país. O pessoal da Amazônia, por exemplo, gasta muito mais dinheiro com combustível para transporte fluvial, certo, do que com assistência praticamente dita. Goiás tem uma outra particularidade, o Nordeste tem outra particularidade, certo? Nós não existimos somente Sul e Sudeste. Nós sabemos que aqui a evolução é muito maior do que lá para cima, certo? Mas nós precisamos ter essa sensibilidade, exatamente, de diferenciar uma coisa da outra. O senhor sentiu falta de algum tema específico que poderia ajudar os hospitais pequenos? Com certeza. Eu acho que vou voltar num tema que está muito em voga, a ANS querendo que os hospitais sejam todos ONA 3. Isso é impossível, certo? Hoje, se a gente tiver aí uns 10% de hospitais acreditados ONA 3, vai ser muito. A nossa grande maioria não tem acreditação e nós precisamos melhorar a nossa qualificação. E a qualificação ela vai do nível mais simples até o mais elevado. Aí, se o hospital que chegou no nível mais elevado quiser se tornar um acreditado, vai ser um grande prazer e vai ser uma grande evolução, mas não uma imposição, porque o país não tem condição financeira para isso. Olhando especificamente o cenário lá de Goiás, como é que na sua área, que é obstetria, como é que o senhor analisa hoje o cenário no estado? Há algum déficit em relação a atendimento materno-infantil? Como é que o senhor avalia? Não, sem dúvida nenhuma, há um déficit grande, porque em Goiás, em particular, os hospitais pequenos estão fechando as maternidades, não estão fazendo parte, e esses partos estão vindo para a capital. Para você ter uma noção, Goiânia hoje é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes e nós temos 4,5 milhões de cartão SUS. Essa conta não vai fechar nunca dessa forma. E ao invés do governante incentivar o parto de baixa complexidade na sua comunidade, ele compra 2 ambulâncias, uma para vir para Goiânia e outra para voltar de Goiânia com o paciente. E está errado. Tinha que ter um incentivo para que o colega lá do interior, sócio do hospital, dono do hospital, tivesse condição de sobrevivência para que ele fizesse essa baixa e média complexidade na comunidade dele. Desoneraria muito o sistema, desoneraria muito a capital, tá certo? E seria uma medicina de melhor qualidade. O senhor acredita que isso poderia ser feito com um pacto federativo? O que precisa fazer para que possa sentar todos na mesa e resolver essa situação? Você está querendo complicar minha vida, né? Mas eu acho... Porque, de fato, isso que o senhor trouxe agora é uma realidade. Lá no Nordeste, eu conheço bem, não se nascem mais crianças nos interiores, só se nascem crianças na capital. Porque justamente isso, há um movimento de fechamento das maternidades, dos hospitais pequenos que ficam no interior, e faz com que essa migração venha toda para a capital, e aí você tem um número de cartões SUS que extrapola a quantidade de habitantes da capital. Na verdade, assim, a opinião do Fernando, quando se municipalizou a saúde, se deu ao prefeito a carta branca para ele fazer o que ele quer e bem entende com a saúde. E saúde é caro. Nós sabemos disso. Saúde não tem retorno financeiro, tem gasto financeiro. Então ele prefere comprar a ambulância e transferir, passar o problema para frente. E não passa o recurso. O recurso não vem junto. Exatamente esse é o grande problema. Porque se o recurso fosse para a capital, chegasse lá para ela dar assistência para a população do estado inteiro, ia ser problema, mas um problema mais ou menos controlável e contornável. Agora, sem vir o recurso, mas vem o ônus,
de dar assistência para aquela parturiente, fica mais difícil. Então fica mais assim complicado fazer essa que você me falou, a solução para esse problema. O senhor trouxe um dado importantíssimo. Hoje, 8 a cada 10 hospitais que existem no Brasil tem até 50 leitos, se eu não me engano, né? Exatamente. São hospitais bem pequenos. E parece que foge da realidade dos poderes públicos a importância crucial desses hospitais pequenos. Na Organização Mundial de Saúde, nós temos hospitais primários, secundários e terciários. Então, se você pegar um país desenvolvido como os Estados Unidos, uma cidade do interior americano não tem hospital terciário. Ele tem um hospital primário, certo? Que se precisar vai para um centro maior, um secundário, e se precisar vai para o grande centro, que faz toda a assistência daquele paciente que precisa de uma medicina terciária. Não sei porquê, se é preconceito ou se é por ganância, eu não sei te dizer exatamente como funciona, mas nós estamos na contramão disso. Nós queremos acabar com o hospital que faça a medicina primária e secundária e dar suporte para o hospital terciário. Nós sabemos que fica em torno de 15% só dos nossos pacientes que vão precisar da medicina terciária. Mas para isso é imprescindível também ter uma excelente atenção básica, né? Exatamente, que poderia ser feita pelo hospital primário. Qual o problema disso? Isso não é demérito para ninguém. Certo? Eu presto uma assistência de qualidade na medicina primária. O seu hospital é prestador de serviço também? O hospital é prestador de serviço. Vocês fazem atendimento pelo SUS também lá? Não. Nós somos uma maternidade pequena que nós prestamos o serviço primário e secundário. O paciente, a parturiente de alto risco, uma cirurgia ginecológica de alto risco, no nosso hospital não pode ser realizada. E a gente encaminha para o hospital terciário. E não vejo demérito nenhum nisso. Só para exemplificar, nossa maternidade hoje tem um índice de infecção 0,01%. Fantástico. Quer dizer, então nós não temos o problema do doente terciário dentro do nosso hospital. Certo? E não vejo demérito nenhum nisso, não vejo, o outro é melhor do que eu porque ele presta uma assistência terciária. Certo? E nós temos esse problema, por exemplo, as operadoras, elas dão muito mais valor para o terciário do que para o primário, sendo que o primário é 80% do atendimento dela. Então eu acho que, não vou nem dizer que é uma inversão de valor, mas é uma desvalorização para quem está fazendo a grande maioria dos atendimentos. Existe por parte da FBH um movimento para provocar a ANS, para buscar novos caminhos? Como é que você vê esse cenário? Eu acho que a FBH vem fazendo um trabalho muito bom em relação a isso. Ela tem alertado e sentado com as autoridades, mostrando a nossa realidade. Enquanto nós, gestores hospitalares, não levarmos para o poder público, para os dirigentes, os gestores de saúde desse país, a nossa verdadeira realidade, nós vamos continuar falando que menino está morrendo de verminose, que está morrendo de inanição. Por quê? Porque estão preocupados com a ponta e não aqui o início. Isso tem que ser mudado e a FBH vem fazendo um trabalho muito bom em relação à conscientização desse problema nosso. Muito bom, doutor Fernando. Queria te agradecer pela entrevista, pela presença aqui do nosso podcast, parabenizar pela aula que você acabou de nos dar aqui. Queria que você deixasse uma mensagem ali na Câmara para os congressistas que vieram para a 15ª Convenção Brasileira de Hospitais. Como é que eles podem levar para casa os ensinamentos que estão tendo aqui, poder multiplicar e levar melhor assistência para os lugares onde trabalham? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre bom conversar no assunto. E eu acho que o congressista que veio para a 15ª Convenção tem
quase que a responsabilidade de tentar captar o melhor possível do que está sendo feito aqui e levar para os seus pares nas suas localidades o que foi dito de melhor aqui, de evolução e de aprendizado. Eu acho que a gente não pode ser soberbo ao ponto de achar que sabe tudo. Eu acho que o nosso congressista ele tem que procurar o que é melhor para a localidade dele, para onde ele vai conviver o dia a dia. Então, eu gostaria de parabenizar a organização da 15ª, que foi muito bem feita. Santa Catarina é um estado perfeito, acolhe a gente com muita simpatia. É muito bom estar aqui e é muito bom essa convivência e essa troca de experiência entre esse paizão nosso que tem que dar certo. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você.